Oi pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo será sobre o Marcel Proust e a arte da leitura. Este é um título de um texto que eu escrevi para o jornal Diário Popular e cuja leitura farei então para vocês, claro, discutindo aí alguns pontos, tecendo alguns comentários acerca de determinados trechos. Vou deixar o link na descrição para o texto completo para quem quiser ler. Então vamos começar. Primeiro parágrafo. Conhecido por marcantes obras literárias, tais como Em Busca do Tempo Perdido e Os Prazeres e os Dias, Marcel Proust escreveu também acerca da própria literatura e do processo criativo, legando-nos escritos estéticos capazes de nos dar uma noção geral acerca de sua compreensão a respeito da arte de ler e escrever. Dentre tais escritos do autor francês, encontra-se o ensaio denominado Sobre a Leitura, no qual expõe interessantes perspectivas acerca do tema, apresentando julgamentos próprios e de outros autores, desde filósofos até literatos. Então, já no início, eu sintetizo aqui qual que vai ser minha abordagem no texto, que será então mais voltado a essa questão da estética do Proust e não necessariamente de algo relativo às suas obras, tá? Ou seja, mais precisamente a estética e a poética, né? Que é, na verdade, a escrita de livros, a gente talvez enquadraria um pouco mais até mesmo na poética. Próximo parágrafo. Um dos primeiros pensadores abordados, ou seja, dentro desta obra do Proust, tá? É Descartes, segundo o qual a leitura de todos os bons livros é como uma conversa com as pessoas mais virtuosas dos séculos passados, que foram seus autores. E daí a necessidade, explicada mais à frente por Proust, dos próprios escritores de um determinado século serem afeitos antes aos antigos. Então, segundo as palavras do Proust, a preferência dos grandes escritores vai para os livros dos antigos. Os mesmos que pareciam seus contemporâneos, os mais românticos, só liam os clássicos. Então aqui é bem interessante esse julgamento do Proust e que talvez hoje não seja levado tão a sério, certo? Ou seja, não o Proust, mas essa perspectiva. Porque cada vez menos a gente vê os escritores falando para as pessoas lerem. Leiam os clássicos, leiam os grandes escritores da diante, mas quando a gente pega a história, né, de quase toda a filosofia e da literatura, a gente vê os grandes escritores fazer exatamente isso. Ou seja, lendo os clássicos, tal como o próprio Proust relata. Mais à frente a gente vai ver que o Proust também é um leitor de Schopenhauer, né? No próximo parágrafo que eu cito Schopenhauer, e quando a gente lê a arte de escrever de Schopenhauer, ele fala justamente isso, né? Que a fonte na qual a gente deve beber para escrever, inclusive, melhor e pensar melhor, né? Não apenas escrever, mas antes de escrever, pensar de uma forma mais profunda, né? Com uma forma mais elaborada, é justamente pegando os grandes clássicos, que é aquilo que sobrevive ao tempo, certo? Então, mesmo para quem gosta da leitura dos contemporâneos, né, e tal, a gente tem que sempre que intercalar e equilibrar as coisas, justamente, inclusive, para a gente conseguir julgar os contemporâneos, a gente tem que ter uma base que só é possível através também do que foi feito no passado. Né? Não é possível julgar os contemporâneos apenas através da contemporaneidade, né? Porque a contemporaneidade ela é circunscrita a determinados valores e questões, mas que foram, de algum modo, também causados, né, em termos históricos, por coisas que vieram antes. Então a gente tem que também saber essas coisas que vieram antes, inclusive, para saber o que determinou os valores atuais, né, a arte atual e daí em diante. Então o Proust termina esse parágrafo com isso. Né? Até os românticos, ou seja, aqueles que a gente julgava como mais revolucionários, digamos assim, né, mais românticos nesse sentido, aquele que traz mais novidade para dentro da literatura e tal, mesmo eles só liam os clássicos. Então não quer dizer que alguém que queira criar coisas novas não vá ler os clássicos, né? Pelo contrário. Próximo parágrafo. Outro filósofo destacado no ensaio é Schopenhauer, o qual seria, para Proust, o autor
nas palavras do próprio Proust, com o maior número de leituras, o máximo de originalidade, sendo, de fato, aquele que escreveu compilar não me convém. Então essa é uma frase clássica de Schopenhauer. Certo? Por que compilar não me convém? Porque ele critica os compiladores, ou seja, aqueles que só escrevem livros de livros. A gente vê isso muito hoje, por exemplo, na academia. Certo? É uma crítica que Schopenhauer já fazia desde sua época, ou seja, pessoas que ao invés de escreverem sobre, enfim, para além, né, simplesmente de outros autores, os compiladores seriam aqueles justamente que só ficam escrevendo sobre a obra dos outros, né, ao invés de observar, por exemplo, a realidade e tentar, né, fazer coisas por si mesmo e daí em diante, e usar os autores, né, como elementos para se, na verdade, encarar a realidade de uma forma mais profunda, expressar a própria experiência e daí em diante. Né? Os compiladores então seriam contrários a isso, seriam aqueles que apenas compilam passagens, pensamentos de outros. Tá? E aí, prosseguindo. Longo é o parágrafo dedicado ao alemão, no qual faz citações exemplificando sua gigantesca erudição e usando seu exemplo para fazer a relação entre a leitura e a necessidade de se assimilar o que nela há de mais veraz e vital. Nas palavras então do Proust, Schopenhauer oferece-nos a imagem de um espírito cuja vitalidade suporta com leveza a mais vasta leitura, sendo cada novo conhecimento imediatamente reduzido à parte de realidade, a porção viva que ela contém. Ou seja, basicamente ele, né, faz um elogio a Schopenhauer, dizendo que toda aquela vastidão de leitura e a profundidade do conteúdo não faz o Schopenhauer se perder nisso a ponto de não conseguir assimilar o que há nessa vastidão. Que é algo que muitos eruditos, por exemplo, fazem, né? Acaba acontecendo com eles. Ou seja, às vezes lê muito, mas não consegue assimilar aquilo. Então a cabeça da pessoa fica com aqueles pensamentos fragmentários, onde ela não sabe, não tem um cerne vital ali suficiente para assimilar tudo, sintetizar tudo e, portanto, colocar cada coisa no seu devido lugar. Então o Proust elogia Schopenhauer nesse sentido, né? Ou seja, que ele suporta com leveza a mais vasta leitura, sendo cada novo conhecimento imediatamente reduzido à parte de realidade, a porção viva que ela contém. E continua, tal capacidade, segundo o escritor francês, é demasiado importante para que o leitor não se deixe de ser sufocado pela influência da obra, mas a subjugue para o crescimento de sua própria vida, pois a leitura se torna perigosa quando, nas palavras de Proust, em vez de nos despertar para a vida pessoal do espírito, tende a substituí-la. Então, quer dizer, ele, apesar de estar aconselhando essas questões literárias, de leitura e escrita e tal, ele mesmo diz, então, que a leitura pode ser perigosa, justamente porque ela, ao invés de despertar essa questão de uma vida pessoal do espírito, que a gente pode traduzir aqui por um interesse objetivo na questão intelectual, né? Ao invés de fazer isso, então, uma leitura no sentido danoso poderia substituir isso. Então, ao invés de você pensar com a própria cabeça, você estaria, como diz o Schopenhauer em determinado trecho dele, você estaria pensando com a cabeça de outro. Certo? E isso, obviamente, é danoso para quem quer aí seguir qualquer coisa no âmbito intelectual. Próximo parágrafo. Acerca do processo criativo dos próprios autores, Proust traz à tona a relação da escrita com a leitura, asseverando que podemos citar mais de um escritor que gostava de ler um belo trecho antes de pôr-se a trabalhar. Emerson raramente começava a escrever sem antes reler algumas páginas de Platão, e Dante não é o único poeta que Virgílio teria conduzido às portas do paraíso. Isso porque a presença de uns e outros inspira, conservando no ato da leitura sua aproximação com o diálogo e a amizade entre mentes de épocas distintas, embora de interesses semelhantes. Então, nas palavras do Proust, aliás, né, o que leva o autor a concluir que, nas palavras então do Proust, na leitura a amizade é subitamente devolvida à sua pureza original. Então, o que isso tem a ver ali com o início do parágrafo? Que muitos autores, segundo ele, então, bebem na fonte de outros, certo? Seja lendo um pouco antes de escrever, seja, obviamente, escrevendo depois, né, de haver lido, né, mais tempo, né, tempo para assimilar aquilo ali, etc.
Então trava como que um diálogo, né, ou mais precisamente uma amizade, por assim dizer, com esses autores, né, com esses livros, e então traz essa questão da leitura quase como algo, como uma amizade, certo? E, portanto, quando você trava este diálogo, né, próprio com outros autores, você está, na verdade, devolvendo aí essa questão da amizade a uma pureza original, justamente por ser algo mais profundo, né, do ponto de vista intelectual, você está estreitando seus laços com aquela quintessência daquela pessoa ali, né, que são justamente seus pensamentos mais profundos. E o último parágrafo agora. Com efeito, Proust desenvolve ao longo do ensaio a dualidade existente entre a necessidade da solidão para a leitura e escrita e o quanto ambos processos, por outro lado, estão estreitamente aparentados à amizade e à necessidade de comunicação entre as personalidades, estabelecendo, a partir de tal tensão, o fundamento mesmo da arte de ler. Então, nas palavras dele, o que falta, portanto, é uma intervenção que, mesmo vinda de outro, ocorra no fundo de nós mesmos, o impulso de outro espírito, mas recebida em minha solidão. Ora, vimos que essa é exatamente a definição da leitura e que somente a leitura ela convém. Então é muito interessante, né? Porque aí ele trata da própria leitura, o fundamento mesmo da leitura, como um impulso vindo de outro espírito em meio à nossa solidão. É interessante, né? Porque aí ele já está tratando a leitura como algo muito mais ativo e não passivo. Por quê? O leitor passivo seria justamente o que não teria um impulso, certo? Advém de uma leitura. Então aí eu acredito que ele já esteja pressupondo um leitor ativo, né? Que vai então fazer dessa leitura, dessa amizade com outro autor, um impulso para o seu próprio espírito, ou seja, para a sua própria criação, né? Para a sua própria reflexão e daí em diante. E tudo isso em meia solidão ao longo desse livro. Então, aconselho vocês a lerem, né, sobre a leitura do Proust. Ele aborda várias passagens sobre solidão. Eu não incluí mais porque esse texto ele tem um tamanho, né, específico aí que eu tenho que escrever para o jornal, então não pude aprofundar nessa questão da solidão, mas tem muitas passagens ali que ele vai justamente aprofundar e então tecer, né, comentários justamente sobre a necessidade da solidão para os autores, né, e criadores em geral, que é um tema, né, muito caro aí a todo mundo que compõe, que escreve, que cria de algum modo. Beleza, pessoal? Então por hoje é isso. E quem quiser deixar comentários, perguntas, sugestões aí nos comentários, estarei à disposição para responder. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Até mais.